com os nossos slides postos e hoje, como eu já apontei para vocês, a gente vai conversar sobre síndrome do ovário policístico, que é uma endocrinopatia muito comum na atenção primária, é inclusive a mais comum em mulheres em idade fértil. Se a gente for pegar ali uma prevalência, né, de mulheres na idade fértil, 8 a 13% de prevalência, então é muito provável, se você atua em uma unidade básica de saúde, provavelmente você vai pegar e vai precisar lidar com esse tipo de questão. Em relação à fisiopatologia, que é algo que a gente sempre busca compreender quando vai abordar qualquer tipo de problema de saúde, porque compreender as bases fisiopatológicas ajuda muito a entender também qual é o melhor tratamento, a melhor condução. Mas aqui a gente tem uma fisiopatologia que é multifatorial e muito complexa e certas partes, né, certos componentes dessa fisiopatologia, a gente pode dizer que até não são muito bem conhecidos e estruturados, mas no geral inclui fatores genéticos, fatores ambientais, que somados ali contribuem para uma sinalização deficiente no eixo hipotálamo, hipófise, ovariano, que provavelmente vocês já estudaram diversas vezes durante a graduação e vão contribuir ali para um estado de hiperandrogenismo ovariano e adrenal, gerando a apresentação da síndrome do ovário policístico. Lô, pode pular para a gente para o próximo slide, que a gente vai conversar propriamente aqui agora sobre como, perfeito, a apresentação clínica, como que as pacientes vão chegar até vocês lá na unidade básica de saúde. Primeiro ponto, que pode já complicar aqui pra gente a questão do manejo, é que elas podem ser assintomáticas ou terem manifestações metabólicas, dermatológicas, ginecológicas, que são inespecíficas. E aí, lá na atenção primária, na PS, a gente está acostumado a lidar com a inespecificidade, né? O mais importante aqui é que, frente a esses achados inespecíficos, vocês consigam acender o alerta para cogitar e colocar a síndrome do ovário policístico como um potencial diagnóstico lá naquela parte da avaliação da consulta. Então, essa paciente pode chegar com sinais de hiperandrogenismo, que a gente vai ver quais são. Ela pode chegar se queixando de menstruação irregular. Eu acho que tem alguma colega com o microfone ligado, talvez. Acho que já melhorou um pouquinho. Então, ela pode chegar se queixando para você que o ciclo menstrual dela tá irregular. Ela pode chegar falando que, doutor, tô tentando engravidar e não tô conseguindo. Então, queixa de infertilidade. Inclusive, tem aula de infertilidade lá no nosso curso de saúde da mulher, que tá muito boa. A gente não vai entrar nesse tópico aqui. Mas, assim como foi falado lá, se há queixa de infertilidade, síndrome do ovário policístico tem que estar no radar de hipóteses diagnósticas. E no geral, né, quando a gente pega essas manifestações, essas características metabólicas, dermatológicas, ginecológicas da síndrome do ovário policístico, essas manifestações, a gente acredita que elas sejam subsequentes, secundárias a uma resistência à insulina. Isso é importante porque quando lá na frente a gente for falar de tratamento, vocês vão perceber que muitas abordagens vão de encontro a buscar reduzir essa resistência à insulina. Então, além do que eu já falei para vocês, né, da questão menstrual, da infertilidade, essa paciente pode chegar se queixando de excessos de pelos, hirsutismo, de acne. A acne na mulher adulta tem que levantar a hipótese diagnóstica de síndrome do ovário policístico, alterações tanto na glicemia quanto no perfil lipídico. Inclusive, gente, quando a gente pega pessoas que têm síndrome do ovário policístico, a prevalência de pré-diabetes e pré-diabetes, diabetes mellitus do tipo 2, pode ser 2 a 3 vezes maior do que na população geral. Esse é um outro ponto que a gente vai ver lá no acompanhamento. Eu tenho que avaliar se essa paciente não tem nenhuma alteração, tanto do ponto de vista glicêmico quanto do ponto de vista lipídico. Obesidade pode ser uma manifestação, risco aumentado de doença cardiovascular, talvez não necessariamente existem questões hormonais ligadas a isso, mas também porque pode ser um aumento do risco cardiovascular secundário à obesidade, dislipidemia, alteração do perfil lipídico. Então, as coisas não caminham isoladamente. A gente tem que avaliar essa mulher do ponto de vista global. Um risco aumentado para malignidades que são sensíveis a hormônios, por exemplo, câncer endometrial, depressão, apneia obstrutiva do sono. Então, eu tenho que triar depressão, eu tenho que questionar de forma ativa.
mesmo que essa pessoa não traga como queixa sinais de apneia obstrutiva no sono, sonolência diurna, ronco presenciado por outras pessoas, apneia presenciada por outras pessoas. Então, olha como que do ponto de vista clínico, essa pessoa pode chegar para você com diversas manifestações. E são manifestações que não levantam só a hipótese de SOP, vão levantar a hipótese de diversas outras questões de saúde. Por isso que é muito importante, e eu vou falar para vocês como fazer isso, entender esses sintomas do ponto de vista sindrômico, saber fazer uma boa avaliação inicial, descartar algumas hipóteses para caminhar cada vez mais para um diagnóstico mais específico de síndrome dos ovários policísticos, SOP, né?